paz do Senhor Jesus, eu gostaria de meditar com vocês hoje algo que o Senhor tem compartilhado conosco nesse tempo que nós estamos vivendo. É um tempo que, quando esse ano iniciou-se, muitos servos do Senhor ficaram preocupados, muitos ficaram sem saber como seria o nosso ano. Nós já estamos na metade do ano, né? Amanhã é 1º de junho. E eu gostaria de compartilhar com vocês uma palavra que Deus colocou no meu coração e se encontra no livro de Daniel, capítulo 6. Esse texto é um texto bastante conhecido, ele vai falar sobre a fidelidade de Daniel a Deus, né? Para quem ainda não conhece a história, procura na palavra do Senhor, no livro de Daniel, capítulo 6. As crianças conhecem bastante essa história, falando sobre Daniel na cova dos leões, e eles até se entusiasmam de contar, de ver o que foi que Deus fez na vida de Daniel, e não é diferente comigo nem contigo. Esse texto vai falar sobre um homem que tinha uma fidelidade com Deus, mas acima de tudo, um homem que levava uma vida de oração. E o Senhor espera que nós também sejamos como Daniel, que nós sejamos fiéis a Ele e que nós levemos uma vida de oração. A palavra do Senhor vai falar em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17. Orai sem cessar. O que é isso? Eu preciso orar em todo o tempo. Deus, ele não é emergência. Ele não é. Quando a gente precisa de algo na saúde, a gente liga para a emergência. Mas o nosso Deus, ele não é emergência. O nosso Deus, ele é Deus em todo o tempo. Quando as coisas estão bem, ele continua sendo Deus. Quando as coisas estão mal, ele continua sendo Deus. E ele quer passar conosco não só tempos de momentos difíceis, aonde você clama e ele responde. O Senhor quer estar contigo também na alegria, ele também quer celebrar tuas conquistas. E nesse livro de Daniel, no capítulo 6, vai falar especificamente desse homem. Ele tinha o costume de estar orando ao Senhor Deus 3 vezes ao dia. E Daniel aqui, ele não está no meio do seu povo, ele não está em Jerusalém. Ele foi levado cativo por um rei chamado Nabucodonosor. Daniel teria motivos humanos para ficar aborrecido com Deus por estar no meio deste povo cativo, em outro lugar, aonde os costumes eram diferentes, aonde a lei era diferente, aonde os deuses adorados não era o Deus de Israel. Mas o que eu acho lindo é que o nosso Deus não perde controle. Tudo que Daniel está vivendo, o Senhor já havia falado com Israel acerca de que se o povo não fosse fiel a ele, que se o povo não seguisse os mandamentos dele, esse povo seria cativo. Uma vez Israel havia sido libertada pelo próprio Deus do Egito, de uma terra de servidão, onde eles eram escravos, onde eles sofriam na mão do faraó. O Senhor liberta Israel, e aqui no capítulo 6, já no início de Daniel, já mostra que o Senhor permitiu esse povo ser cativo novamente, esse povo novamente sofrer, esse povo novamente estar fora da onde o Senhor chamou eles para estar, e eles estão numa terra estranha, aonde se serve a outros deuses, sendo que Israel conhecia o Deus verdadeiro, o Deus que liberta, o Deus que transforma, o Deus que cuida de perto, porque é assim que ele é. Ele é Deus que cuida de perto, ele é Deus que transforma. Só tem uma coisa: o nosso Deus não divide a glória dele com ninguém. O nosso Deus, ele é tremendo, ele é o Todo-Poderoso, mas ele exige de nós adoração exclusiva, fidelidade exclusiva, é só dele.
E aqui Daniel é levado para um país estranho, para um lugar aonde ele foi separado da família, né? Ele e mais 3 jovens. E aqui, nessa terra estranha, Daniel não se deixa contaminar pelos costumes daquele reino. Ele é levado pelo rei Nabucodonosor, mas aqui já estava no governo de outro rei chamado Rei Dário, e aqui aonde Daniel está no palácio, porque o rei ele se cercava de pessoas inteligentes, eles se cercavam pelos conhecidos melhores, né? E os melhores, assim, no entendimento do ramo espiritual, e Daniel está nesse contexto, no meio desses homens. Só que esses homens começam a prestar atenção, os sátrapas, eles começam a prestar atenção que Daniel, ele tinha algo de diferente. Havia algo que incomodava esses homens, e eu creio que Daniel sabia, porque Deus não deixa os servos dele, Deus não permite que os servos dele fiquem enganados. Então, o Senhor revela quem são os nossos inimigos. Quando eu falo quem são os nossos inimigos, eu não estou falando apenas do rumo espiritual, mas eu estou falando de pessoas que não conhecem ao Senhor, ou até mesmo de pessoas que conhecem a Deus, mas deixa o coração voltar-se para o mal. Eu estou falando de pessoas que são usadas pelo inimigo para fazer mal aos servos do Senhor. O inimigo domina o coração, domina a mente dessas pessoas e elas se deixam levar para fazer mal aos servos do Senhor. E o que eu acho lindo nesse capítulo é que Daniel manteve toda a rotina dele, ou seja, eu sei o que vai acontecer, eu sei o que Deus vai permitir, mas Daniel confiava em Deus. E a palavra do Senhor, eu gostaria de resumir com vocês, né? No primeiro tópico, Daniel confiava em Deus. E a palavra do Senhor diz, no Salmo, no capítulo 125, vai dizer assim: os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Daniel, ele colocava sua confiança em Deus. Isaías, no capítulo 27, o verso 3, vai dizer assim: tu conservarás em paz aquele cuja mente está em ti, porque ele confia em ti. Oh, aleluia, glória a Deus, como o nosso Deus é lindo. Aquele que tem a mente no Senhor fica em paz. Daniel estava em paz. Ele confiava no Senhor. Se você ler o capítulo 6, você vai ver que quando chega no verso 5, começa esses homens a dizer assim: disseram, pois, esses homens, nunca acharemos ocasião para acusar a este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então, eles achavam que Daniel havia cometido alguma falta contra Deus. A Bíblia diz que Daniel se ajoelhava e a janela dele dava para a direção de Jerusalém. E a Bíblia diz que com a janela aberta, esse homem colocava o joelho no chão e clamava ao único que é digno, ao único que merece toda adoração. Esse homem não dobrava os joelhos para dizer: ah, Senhor Deus, por que que o Senhor permitiu eu estar no meio dessa geração, deste povo que viria ser levado cativo por desobedecer ao Senhor, por desobedecer os teus mandamentos. Não. A Bíblia diz que Daniel, ele orava, mas ele clamava pedindo perdão ao Senhor. Ele tirava tempo de oração para pedir perdão ao Senhor pelo pecado do povo de Israel. A Bíblia diz que Daniel orava com um coração grato, porque ele sabia, não porque ele estava
no, no palácio, mas porque ele sabia que em qualquer lugar que ele colocasse os pés dele, por permissão do Senhor, a Bíblia diz que Daniel tinha o coração agradecido. E a palavra do Senhor nos diz que nós devemos orar sem cessar em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. A palavra do Senhor diz que nós precisamos ter um coração grato, porque o Senhor é aquele que cuida dos seus. Mas aqui a Bíblia não me mostra Daniel também dobrando os joelhos e dizendo assim: ah, Senhor, o Senhor já falou comigo que esses homens têm ciúme de mim, que eles me invejam, porque é notório. Todo invejoso, ele manifesta em ação. Todo invejoso, todo aquele que tem, que cobiça algo que o outro tem e ele não tem, as ações dele denunciam ele. Daniel não se dobrava o joelho preocupado. Ah, Senhor Deus, esses homens estão tentando tirar a minha vida de alguma forma. Não. Tópico 2. Tópico 1, a gente falou que Daniel confiava em Deus. E eu dividi esse texto de Daniel 6 em 3 partes. Primeiro, Daniel confiava em Deus. Segundo, Daniel não se preocupava com quem observava ele. Eu acredito que esses homens, eu vou ler com vocês em 1 Pedro 3,15. Eu acredito que esses homens, eles ficavam observando Daniel. E aí, como eles não encontravam nada que ele fizesse de errado, né, dentro do costume, da lei deles lá, mas a Bíblia também diz que Daniel não fazia nada de errado em relação ao nosso Deus. E Daniel, ele já tinha muito bem resolvido. Ele não era um homem inseguro. Ele não era um homem desprevenido, porque quem ora tem uma vida em paz. Quem ora tem uma vida de tranquila no sentido do mundo espiritual. Não tranquila fisicamente. Não é que quem não ora não passa luta. Quem ora passa luta. Quem ora passa provação, mas o coração dele está em paz. Não tira a paz dele. Por quê? Porque a palavra do Senhor diz que nós precisamos, é uma das ordens do Senhor, que nós não devemos só ler a palavra. O Salmo 1 vai dizer para a gente não só ler, mas para a gente meditar nela de dia e de noite. Ou seja, se eu tenho o meu coração, se a minha mente, como diz em Isaías, está no Senhor, ele mantém meu coração em paz. Quando é que eu perco a paz? Quando eu deixo de meditar na palavra do Senhor. Quando eu deixo de meditar na palavra do Senhor. A Bíblia diz para a gente não andar segundo o caminho dos ímpios, mas a gente ter o prazer, a alegria de ler, estudar a palavra do Senhor. Quando o meu coração está na Bíblia, na palavra do Senhor, ele se encarrega de manter em paz o meu coração e a minha mente. Porque ele diz isso, tu conservarás em paz aquele cuja mente está em ti, porque ele confia em ti. Ou seja, eu confio no Senhor, eu creio que essa palavra é verdadeira, que essa palavra não é mentirosa, que essa palavra não é desatualizada. A Bíblia é atualíssima e não há nada que tenha que ser mudado, não há nada que tenha que ser modificado, não há nada que tenha que ser implantado aqui que o nosso Deus já não tenha nos revelado e nos falado. Então, 1 Pedro capítulo 3, verso 15 vai dizer assim: antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparado para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. A Bíblia vai falar muito clara sobre isso, vai falar sobre Daniel estar ali num contexto de oração, e quem observava Daniel começou a ficar incomodado.
incomodado como era a vida de Daniel, ou seja, o rei gostava dele. Era como se ele fosse o queridinho no palácio. Então a gente tem que arrumar alguma coisa para a gente atrapalhar a vida desse homem. Por isso eu disse que foram homens usados pelo inimigo. Foram homens usados pelo diabo, porque deixaram seu coração ambicionar, fazer o mal contra o seu próximo, e não havia nada de errado que Daniel havia feito contra eles. E a Bíblia vai dizer em Daniel, no capítulo 6, o verso 10. Eles já haviam ido até o rei Dario, a partir do verso 6, eles fazem uma reunião e todos eles concordam que o rei tem que fazer um edito e que durante 30 dias, se fosse dobrado os joelhos, clamando a outros deuses, que fosse lançado na cova dos leões. No verso 10 diz assim: Daniel, quando soube que a escritura estava assinada, ou seja, o edito estava assinado, entrou em sua casa, em seu quarto, onde havia janelas abertas para o lado de Jerusalém, da mesma maneira, e 3 vezes ao dia punha-se de joelho e orava, e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer, ou seja, ainda tinha o coração agradecido. Mesmo sabendo que ele podia perder a vida dele, ele tinha gratidão no coração dele. É lindo quando a gente encontra alguém que é fiel ao Senhor. Não é que esse homem não tinha pecado, ele tinha pecados, mas ele clamava por socorro do céu, pedindo ao Senhor que o Senhor não deixasse ele errar com o próprio Deus. Então a Bíblia diz que Daniel vai orar. Tópico 3. Eu falei que Daniel, dividimos a palavra em 3 tópicos. Daniel confia em Deus, Daniel não se preocupa com quem observava ele. E a Bíblia vai dizer, tópico 3, que eu separei para esse texto que Deus falou comigo, Daniel conhecia o Deus que ele servia de perto. E entendia que ele era o representante de Deus naquela terra. Olha isso. Não é diferente conosco. Vai ter lugares que o Senhor vai nos permitir entrar, vai nos permitir passar, e ele olha para nós como representantes dele na terra. Você pode dizer, eu sou um representante de Deus nessa terra? Ainda que intentem o mal contra mim, o meu Deus vai enviar o seu anjo, porque foi isso que Deus falou com Daniel. Foi isso que Deus falou na boca de Daniel através do rei Dario. Sabe, o rei vai ficar preocupado, mas ele já tinha assinado um edito que não tinha como ele voltar atrás. Mas eu creio que Daniel foi lançado naquela cova, porque a Bíblia diz que ele foi lançado. Então, o rei, verso 16, então o rei ordenou que trouxessem a Daniel, lançasse na cova de leões. E disse Dario a Daniel, o teu Deus, a quem tu continuamente serve, que ele te livre. Olha isso. O rei conhece outros deuses, o rei tem outros costumes, mas entende. Oh, aleluia, glória a Deus. Que Deus lindo, que coloca na boca do rei Dário, dizendo que o teu Deus te livre. Ele tinha consciência de quem Daniel servia. E havia um propósito de Deus em tudo isso. A Bíblia vai dizer no verso 18 que o rei se dirigiu ao palácio e passou a noite em jejum, não deixou que trouxesse nada para ele. Eu imagino esse homem ali na cama dizendo, Deus de Daniel, livra ele. Deus de Daniel, guarda ele. E pela manhã, logo que o dia clareou, o rei vai correr lá. E ele vai dizer, chegando à cova do leão, chamou, Daniel, com voz triste, disse o rei a Daniel, Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia caso que o teu Deus, a quem continuamente tu serves, tenha podido livrar-te dos leões? Glória a Deus, oh, aleluia. Ah, esse rei não sabia quem era o Deus vivo.
Esse rei aqui vai ter um encontro com o Deus vivo. Então Daniel falou: ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou seu anjo, fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achado graça em mim, foi achado inocência diante dele, também contra ti, rei. Não fiz mal algum, não cometi delito algum. Então o rei se alegrou e mandou retirar Daniel da cova do leão. E ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel, e eles foram lançados na cova dos leões, ele, os seus filhos, as suas mulheres, e ainda que não tinha chegado à cova, e os leões se apoderaram deles e esmigalharam todos os seus ossos. Então o rei Dário escreveu aos povos, nações e a todos os homens de todas as línguas que habitam em toda a terra: paz seja multiplicada. Faço hoje um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Oh, glória a Deus! Olha como Daniel foi um representante bonitinho, né? Como foi um representante do jeito que o céu queria. Que lindo! Que lindo que Deus faz com esse homem. E aqui o Senhor revela o propósito de Daniel haver sido lançado na cova dos leões. A Bíblia vai dizer em Salmos 34, 19: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Quando aqueles homens vão até Daniel, eles esperam que Daniel diga assim: ah, mas eu não sabia, me perdoa. Eles esperavam que Daniel voltasse atrás. Mas no coração de Daniel já havia algo muito bem resolvido aqui dentro. Já havia algo muito bem resolvido aqui na mente de Daniel. O Senhor já tinha alertado Daniel. Eu não creio que Daniel foi pego de surpresa, mas eu creio que Daniel foi lançado naquela cova com ele dizendo assim: Senhor, eu entro, mas o Senhor entra comigo. Vai na minha frente aonde estão esses leões. Acaso os leões desobedeceriam aquele que formou as terras, o céu, o mar, a natureza, os animais? Tudo é criação da obra dele. A Bíblia vai dizer que quando o Senhor mandou Noé construir a arca, a palavra do Senhor diz que Noé está construindo a arca está pronta, mas a Bíblia não me mostra Noé indo buscar animal nenhum. Noé não foi buscar nenhum bicho. Foram eles que ouviram a voz do Todo-Poderoso e foram até Noé. A Bíblia também me mostra que quando Elias vai para a caverna, Deus dá ordem aos corvos para ir alimentar Elias. E eles vão. Daqui não foi diferente. Deus dá ordem aos leões para ficar com a boca fechada. Vai ficar fechado. É como se aqueles leões estivessem ali fazendo a proteção de Daniel, a segurança dele, porque o anjo do Senhor estava lá. E esse anjo, eu creio que era o próprio Senhor Jesus, que cuidou de Daniel. Não é diferente conosco. O Senhor cuida de nós. O Senhor nos guarda. Você pode dizer: eu sou um representante na terra do céu. Eu sou uma representante na terra de Deus. E aonde eu colocar a planta dos meus pés, ele vai se revelar e mostrar que ele é o Deus verdadeiro. Oh, glória a Deus. Eu gostaria de orar agora com você e te desafiar. Em todo tempo, clame ao Senhor, porque a palavra dele diz e não é mentirosa: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Jeremias 33, 3. Ele nos revela aquilo que nós não sabemos. Ele nos revela até onde o diabo vai usar alguém para se levantar contra os servos dele. Ele nos revela todo o propósito dele, toda a vontade dele, o querer dele. Eu gostaria de orar agora com você. Se você também, assim como o rei Dário, não conhece esse Deus, Deus tremendo, Deus que providencia o socorro
Na hora que você precisa, Salmos 121, versículo 1 vai dizer: elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ele é Deus que provê, ele é Deus que cuida e cuida de perto. Ele espera que nós lancemos sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele cuida de nós. Então, lance sobre o Senhor agora em oração a tua ansiedade, aquilo que te preocupa, aquilo que você não sabe como vai se resolver, dia a dia, dificuldades que o Senhor está permitindo você passar. Daniel não foi livrado de passar pela cova. Aquele rei era amigo de Daniel, poderia livrar Daniel da cova, mas Deus queria dar livramento a Daniel dentro da cova. E quantas vezes não é diferente conosco? Quantas vezes o Senhor quer se manifestar nessa situação que tu tá vivendo? Quantas vezes ele quer te dar livramento dentro do problema? É dentro da dificuldade que ele vai te usar. É dentro da dificuldade que ele vai te permitir passar, que ele vai te forjar, que ele vai te moldar, que ele vai te levantar, que ele vai te dar vitória, mas é no tempo certo. E por que Deus permitiu Daniel ir para a cova? Olha quantas pessoas puderam conhecer o Deus de Daniel através do que ele viveu. Não é diferente comigo nem contigo. Você tem testemunho para contar desse Deus. Você sabe aonde ele opera, mas muitas das vezes a gente prefere dizer: eu não vou conseguir passar por isso, Jesus. Porque a gente se esquece que a gente não passa sozinho, a gente passa com ele. Foi Jesus quem disse: eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou enviar o Espírito Santo. Então, crente na terra não está sozinho, tem o Espírito Santo. Crente na terra não está sozinho, tem o próprio Jesus ali acompanhando a gente. Ele disse isso para nós: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Você não passa nada sozinho. Para de dizer que você está sozinho. Para de dizer que você não consegue. A tua força não vem de você, ela vem do Senhor. E se você ainda não conhece esse Deus, eu vou orar por você agora. Eu vou orar junto com você. Deixa o teu nome ali nos comentários. Se você ainda não conhece esse Deus e você deseja conhecer de perto o Deus de Daniel, o Deus a quem eu também sirvo, se você deseja conhecer esse Deus, deixe o seu nome nos comentários, porque eu vou estar orando pela tua vida. Faça comigo agora essa oração. Aqueles que desejam aceitar a Jesus, aceitar o único Deus verdadeiro. Senhor, eu reconheço que eu sou pecador. E eu te peço, Pai, perdoa os meus pecados. Eu agora recebo o teu Filho Jesus como meu Senhor e o meu Salvador. Escreve o meu nome, Senhor, no livro da vida, em nome de Jesus. Amém. Se você já teve um encontro com Jesus, mas em meio às lutas, você se afastou do Senhor e você hoje quer renovar a aliança que um dia você tinha com esse Deus, o Deus de Daniel, o nosso Deus, o meu Deus. Se você quer, nessa tarde, renovar a tua aliança com Deus, eu falo tarde, mas eu não sei que horas você vai assistir esse vídeo. Então, se você vai assistir de madrugada, nessa madrugada, se você vai assistir à noite, nessa noite, se você vai assistir de manhã, nessa manhã, mas que neste dia, aonde você assistiu esse vídeo, se você quer renovar a tua aliança com Deus, você sabe que tu tinha aliança e com as lutas, com as dificuldades, você quebrou, você se afastou. A Bíblia diz que todo aquele que ama este mundo se torna inimigo de Deus. Ou seja, se eu amo o mundo, eu sou inimigo de Deus. Porque nós estamos aqui de passagem, você que já conhece a palavra, você que já conhece o Deus de Israel, mas por alguma dificuldade se afastou. E hoje você quer voltar, ore comigo. Pai, neste dia, eu quero renovar a aliança que um dia eu tinha contigo e eu perdi essa aliança.
Neste dia, Senhor, eu quero renovar. Pai, coloca de novo como aquele filho pródigo que foi colocado um anel no dedo dele. Coloca na minha mão, Senhor, um anel de compromisso contigo, um anel de fidelidade contigo, um anel de aliança. Perdoa, Senhor, os meus pecados e renova a aliança, o compromisso que eu tinha contigo, Pai. Escreve, Senhor, meu nome no livro da vida, Pai, e perdoa todos os meus pecados. Me ajuda, Senhor, a não se afastar mais da tua presença, no nome do teu filho Jesus. Amém. Eu gostaria de orar, você que tem alguma dificuldade, deixe seu nome nos comentários, eu vou estar orando. Vou ver se eu consigo fazer uma live de oração com todos aqueles que precisam de um socorro do céu, porque a palavra do Senhor diz que o nosso Deus, ele não cochila, ele não dorme. Mas existem situações que ele nos permite passar para a glória do nome dele. Existem situações que ele nos permite passar para que nós sejamos experimentados naquela situação e nós possamos ajudar todos quanto ele colocar no nosso caminho. Fica na paz do Senhor. O vídeo ficou longo, mas eu deixei o Espírito fluir. Eu não retive por causa do tempo. Mas o que o Senhor queria falar comigo e contigo neste dia, ele falou, e que ele guarde esta palavra no teu coração. E que ele te esclareça o que você precisa de ajuda. Fica na paz do Senhor Jesus.